Posso pedir um minuto da vossa atenção, por favor? Estou aqui com um problema no microfone. Bom, boa noite a todos. Posso pedir um minuto da vossa atenção? Antes de mais, sejam bem-vindos a mais este primeiro jantar deste novo ciclo de jantares de debate deste ano 2012. Eu não quero marcar isto com um tom muito pessimista, mas a verdade é que vivemos, de facto, tempos desafiantes, para dizer o mínimo, neste início, neste ano de 2012, em Portugal, na Europa, no mundo. Não vale a pena sublinhar isto demasiado, mas obviamente em termos económicos, em termos financeiros, como país estamos a sofrer, de facto, a viver um processo de reajustamento que eu diria que tem tanto de corajoso como de arriscado, um processo de reajustamento que não tem, sobretudo, não tem grandes antecedentes históricos. É difícil fazer um balanço do que se passou até agora. Os indicadores macroeconómicos são relativamente incipientes e contraditórios. Sabemos que as contas externas começam finalmente a dar sinais de melhoria. Por outro lado, o consumo privado trava a fundo. Os indicadores de produtividade dão também algum sinal positivo, mas o desemprego ultrapassa, enfim, as piores expectativas. Os níveis de poupança também são um indicador positivo. Em sentido contrário, o financiamento da economia continua a ser uma preocupação grande que nos afeta a todos. Em termos políticos, o que podemos dizer que temos a sorte de existir, apesar de tudo, nos diferenciarmos em termos europeus, sobretudo quando comparados com outros países que estão a sofrer processos de reajustamento semelhantes, apesar de tudo por um consenso político relativamente abrangente e por uma relativa paz social. Mas a verdade é que quando olhamos a nível europeu, aquilo que vemos e que sentimos é um certo desgoverno e são mais as nuvens do que outra coisa que pairam sobre o nosso futuro, que ameaçam, de certa forma, o esforço que estamos a fazer como país e se me permitem, que põe um bocadinho em causa este grande projeto de paz, que é o projeto da União. Eu julgo que isso é algo que nos deve preocupar a todos. Mas, enfim, não estamos aqui hoje para discutir geopolítica mundial nem macroeconomia, mas é impossível não colocar minimamente em contexto os desafios que nós, como setor, hoje temos que enfrentar. É sabido que Portugal tem hoje um setor das comunicações muito sólido, que se posiciona ao nível dos melhores da União Europeia. Temos redes de alta velocidade fixas, quer no cabo, quer na fibra. O LTE está aí, estamos a cobrir as regiões mais periféricas do país. Esperamos que os 3 operadores tenham coberturas de banda larga móvel que cubram mais de 90% da população até ao final do ano. Por outro lado, assistimos de facto a uma explosão enorme de novos e sofisticados equipamentos terminais, cada vez mais sofisticados. Os operadores têm revelado de facto uma competitividade, uma capacidade de inovação ímpar, um dinamismo que nos deve orgulhar a todos. Mas, como dizia, a atual conjuntura, o colapso do consumo privado, a escassez de financiamento da economia, todas as incertezas que pairam ainda sobre o timing e a forma como se fará o relançamento económico, de facto obrigam-nos e lançam sobre o setor um conjunto de ameaças também sérias, dificuldades muito sérias, que nos obrigam a todos a sair um bocadinho fora das receitas convencionais que aprendemos nos livros de gestão
obrigam-nos a estudar soluções que até aqui há poucos anos eram impensáveis, a desafiar certezas, a desafiar tabus. A verdade é que as reestruturações, as consolidações, as mudanças na estrutura de poder, as mudanças na estrutura de capital estão na ordem do dia. E é neste cenário muito mutável, muito complexo, de enormes dificuldades, mas também, obviamente, de inúmeras oportunidades, que estes operadores têm que se posicionar nos próximos anos para fazer face a esta crise conjuntural, mas, por outro lado, para aproveitar todos os investimentos feitos ao longo destes últimos anos e toda a criação de uma infraestrutura não só física, mas toda a infraestrutura de inovação que foi criada ao longo dos últimos anos. O primeiro orador deste ciclo de jantares de debate é alguém, devo dizer, por quem tenho uma enorme estima e uma grande admiração, que dispensa grandes apresentações. Isto é uma praxe de dizê-lo, mas é mesmo verdade. É Presidente Executivo da Vodafone Portugal, é um muito profundo conhecedor do nosso setor, da nossa indústria, tem sido um dos grandes protagonistas deste mercado e, portanto, abre com chave de ouro, diria, um ciclo de debates em que nós vamos tentar perceber um bocadinho melhor as respostas que os principais players do setor estão a encontrar para lidar com este ambiente tão complexo e tão volátil. O António Coimbra está na administração da Vodafone desde 1995, foi responsável pelas áreas de marketing, vendas e operações, membro do Marketing Board do Grupo Vodafone entre 2000 e 2009, Chief Marketing Officer da Vodafone Japão, lidera hoje um projeto que se assume por mérito próprio como um operador global de comunicações e que tem sido um dos maiores e dos mais dinâmicos players do mercado nacional. Está a investir nas redes 4G, investiu numa infraestrutura de fibra óptica, tem uma oferta que é cada vez mais convergente, cada vez mais global, tem desenvolvido projetos inovadores em várias áreas, inclusive na área social, como é, por exemplo, o caso do recentemente lançado serviço de apoio a clientes em língua gestual. Enfim, e porventura isto é que é o mais importante, é alguém que eu julgo que acredita e continua a apostar fortemente em Portugal, a investir em Portugal, e por isso tudo isto são, obviamente, razões de sobra para que eu lhe passe rapidamente a palavra. Antes de o fazer, permitam-me só que agradeça o apoio dos nossos patrocinadores anuais, assim como os patrocinadores específicos deste evento, a CBE, a Huawei e a Lógica, sem os quais, obviamente, não seria possível estarmos aqui hoje. E vou só pedir uns pequenos minutos da vossa atenção para uma pequena surpresa, um pequeno vídeo que a APDC preparou para o António. Muito obrigado pela vossa atenção. António Coimbra, conhecemos em 96, por motivos profissionais, e desde então temos conseguido viver um bocadinho os nossos hobbies que temos em comum e os gostos em comum que temos nos nossos hobbies. O António gosta de neve, gosta de música, é um apaixonado por desportos motorizados. Eu, como amigo e apaixonado por saúde de desportos motorizados também, acho o António um virtuoso nessa modalidade. A facilidade com que ele tem
de conduzir um giro todo o terreno, passando por um fórum, um carro de turismos, inclusive em motas, é incomum das pessoas que eu conheço. De tudo, juntos já fizemos um pouco. E como é normal, depois desses anos todos e da quantidade de modalidades, nos desportos motorizados, tivemos o prazer de fazer em conjunto. Há sempre histórias que nos ficam e que nos marcam e que nos ficam guardadas para mais tarde recordar. Temos um famoso Rally dos Açores que fizemos há uns anos atrás, para perceber se os anos que foi, fizemos com um Fiat Punto Turbo, num dos troços, numa das etapas, chamado Lagoa das Sete Cidades, que normalmente a etapa inicia-se no cimo da ilha e tem que se descer até à lagoa. A etapa inicia-se pela manhã cedo, pela manhã normalmente há sempre aquela neblina matinal que nos dá uma visibilidade muito curta, e vínhamos nós a descer completamente desenfreados e determinados a fazer um bom tempo nessa classificativa, quando nos deparámos com um cavalo, atrás do cavalo o dono do cavalo e os dois direitos a nós. Não é fácil, acredita, não é fácil decidir entre o cavalo e o dono do cavalo qual deles é que tínhamos que meter dentro do Fiat Punto, mas graças a Deus correu tudo bem, o cavalo optou por ajudar e facilitar e sair fora do caminho, e só nos tivemos que desviar do dono do cavalo e seguir o nosso caminho. Conheci o engenheiro António Coimbra em 2000. É conhecido de muita gente a grande paixão que tem pelos esportes motorizados. Se calhar é conhecido por menos pessoas a grande talento que tem. Lembro de um episódio, foi o Rally dos Açores que fizemos juntos e eu como navegador dele. Nessa altura, devido à vida profissional que tenho, não pude ir treinar o Rally. E eu fui, tirei as notas por ele, portanto no sábado, quando ele chegou, fui direto para o Rally. Não sabia onde é que ia passar, nunca tinha guiado um carro de 4 rodas motorizes, foi uma experiência inédita para ele. Fiquei muito surpreendido quando, a partir de certo momento, quando começou a ganhar alguma habituação ao carro, começou a fazer tempos melhores que alguns participantes no Nacional de Rallys daquela época. É de facto um grande talento e ainda bem que a profissão dele não é ser piloto, senão ia nos causar grandes problemas. O hobby do António é a minha profissão e ainda bem, porque ele é muito competitivo no desporto motorizado. Iria ser um adversário difícil de bater. De qualquer das formas, António, até se pá. Frases típicas do António. Bom, imaginemos que gostaríamos de ir ao Rock in Rio, mas gostaríamos de ir ao Rock in Rio naquele estatuto em que temos acesso, temos possibilidade de ir à tenda VIP, temos acesso aos best seat da Vodafone. Não é o meu caso, que eu já recebi os meus, um grande amigo meu da mobilidade nos oferecer. Mas imaginemos que queríamos fazer esse estatuto, ou seja, um estatuto de fazer um brilharete às nossas mulheres. Corremos o risco de receber um envelope nas nossas casas, nos nossos escritórios, com os famosos convites, mas com um bilhetinho que poderia começar com grande mamona, aqui estão os convites, tal qual como pedistes, ou poderia ser, portanto, a terminar com a famosa frase dele, que aqui estão os convites que me pedistes, e terminaria, como ele gosta de dizer, sempre de boquinha aberta, tipo jacaré. Escrever um António é fácil. É uma pessoa extremamente competitiva, muito humana, extremamente humana, verdadeiro, divertido, simples, enfim, um grande companheiro nestes últimos 16 anos e, sem dúvida, será um grande companheiro daqui para a frente. Muito obrigado. Não sabia que a KPDC também produzia relatórios sobre as pessoas.
Pensava que era só outros temas, mas fico muito agradecido e lisonjeado, naturalmente, com este relatório, com que, depois de me der a ficha completa, também agradeço, já agora, para saber outra parte que lá está. Obrigado ao Luís Silva, também pelas palavras que aqui disse. Bom, muito bem-vindos a todos e começo por agradecer, naturalmente, a presença de todos que aqui estão nesta sala, para me virem aqui a ouvir falar um pouco sobre o setor, já lá vou, enfim, cujo título já está ali no ecrã, mas queria agradecer, naturalmente, aos meus colegas de setor, sejam eles concorrentes, parceiros, fornecedores, colegas da empresa, naturalmente, porque este é um espaço de debate que acho que é importante, onde podemos partilhar os nossos pontos de vista de uma forma perfeitamente livre, aberta, transparente, independentemente, como digo, de sermos concorrentes, ou sermos parceiros, ou sermos fornecedores uns dos outros. Tenho que começar por agradecer à APDC, naturalmente, o convite que me fez, para abrir este ciclo de debates com os vários operadores deste mercado. Penso que sou o primeiro, é uma grande honra, provavelmente começar por A, naturalmente o meu nome, já sabemos quem será o último, mas não deixo de agradecer, naturalmente, essa deferência, essa honra de estar aqui em primeiro lugar para partilhar. Agradecer também a presença do novo Conselho de Administração do ICP-ANACOM, o nosso querido regulador, que, como sabem, tomou posse ontem e, portanto, é realmente uma honra e uma grande satisfação de vê-los todos aqui presentes, ou quase todos aqui presentes, e para mim uma oportunidade também de passar algumas mensagens, naturalmente, como não podia deixar de ser. Ainda que, devo dizer, que este jantar está marcado há muito tempo e esta apresentação também já está feita há algum tempo, portanto, não foi feita de propósito para o regulador, de modo algum, ainda que seja perfeitamente normal que neste tipo de debates muita coisa se centre, os temas mais atuais, sobre a regulação, e daí pedir desde já a compreensão do novo Conselho da ANACOM, da Administração da ANACOM, para alguns temas, naturalmente, que irei aqui abordar, porque acho que são aqueles que são bastante relevantes para o setor. Não deixarei, naturalmente, também de dar um pouco o enquadramento da nossa visão do que é o setor das telecomunicações hoje em dia, os seus principais desafios, falar um pouco da Vodafone, vou tentar falar o menos possível, acho que este não é um palco para nós dizermos quão bons somos, ou que produtos temos, que serviços temos, enfim, há quem o faça, vou procurar evitá-lo, ainda que aqui ou ali, perdoem-me, o orgulho de pertencer a uma grande empresa, como muitos dos meus colegas, todos que estão aqui presentes, e, portanto, também dizer um pouco qual é a nossa visão sobre como é que a Vodafone se tem enquadrado neste setor até ao momento. O tema que escolhi para aqui partilhar convosco, e depois para abrir, eventualmente, algum debate, algumas questões que entendam colocar, naturalmente, procurarei, como sempre, responder com toda a frontalidade possível, apesar de, enfim, algumas questões mais delicadas que tenho que evitar por questões, naturalmente, concorrenciais. Mas o tema que escolhi foi um tema bastante atual, na nossa economia, no nosso país, que tem a ver, enfim, com esta intervenção, tanto da Troika, enfim, do FMI, da Comissão Europeia, do Fundo Europeu, portanto, e falar um pouco do que é que vai ser o setor das telecomunicações depois da Troika. Este é o tema da minha intervenção. Se isto andar para a frente, está a andar. Portanto, lembrar aqui um pouco, então, para começar, para definir aqui o mote e dizer o que é que vai constituir a minha apresentação, o que é a visão da Troika e as medidas que estão no memorando de entendimento sobre as telecomunicações. Enfim, o memorando teve várias alterações, vários ajustes, estou-me a referir àquilo que é o fundamental. Como visão, enfim, tirei aqui uma citação do chefe da missão do FMI a Portugal, do Paul Thompson, que diz que os problemas económicos de Portugal foram causados em larga medida por uma falta de concorrência nos setores não transacionáveis da economia, tal como a eletricidade, os transportes e as telecomunicações. O programa acordado contempla medidas para aumentar a concorrência e reduzir os lucros excessivos nestes setores. Bom, primeiro, naturalmente, dizer que, da forma como esta citação está feita, não concordo com ela, naturalmente, porque, não me referindo aos outros setores como a eletricidade e os transportes, dos quais conheço como consumidor, e, portanto, não sou, de modo algum, especialista para tentar pronunciar sobre eles, acho que se há uma área que realmente Portugal se pode orgulhar é do setor das telecomunicações que tem. E seja ele no setor móvel, onde nós achamos que é um setor até mais aguerrido, já vou falar, e perdoem-me por defender aqui o setor onde nós estamos mais envolvidos desde o início, mas seja também outros setores, como o setor fixo, enfim, seja ele qual for, empresarial, particular, televisão, etc.,
Com certeza que Portugal, achamos nós, acho eu e todos os meus colegas, não chegou onde chegou porque o setor das telecomunicações tinha sido um setor onde tinha havido pouca concorrência e onde não foi realmente infraestruturante como é para o desenvolvimento da economia e para o desenvolvimento social. Bem pelo contrário. Portanto, claro que há muita coisa a fazer, vou falar aqui de algumas coisas. Claro que temos sempre problemas para resolver, queremos sempre ser melhores, somos ambiciosos, queremos ser os melhores da Europa, devemos querer ser os melhores da Europa e do mundo e, portanto, devemos querer sempre fazer coisas novas, melhores, criar um setor mais concorrencial, mais competitivo, seja melhor para os consumidores, seja melhor para os operadores. Mas, de certeza que não foi por falta de agressividade e de concorrência deste setor, que é das poucas áreas que Portugal se pode orgulhar no mundo. Nós temos a vantagem de estar inseridos no grupo Vodafone e, portanto, podemos comparar a nossa performance e dos nossos concorrentes também, naturalmente, com muitos países da Europa e do mundo. E do grupo Vodafone, acreditem, a Vodafone Portugal é uma referência dentro do grupo, apesar de só representarmos 2% das receitas totais do grupo, ou pouco mais de 2%, claramente muitas das inovações têm nascido cá e em termos de satisfação de clientes, em termos de cota de mercado, somos uma referência. E não é só porque nós somos melhores que os outros, achamos que somos, com certeza, mas não é só por isso. É porque o setor é altamente competitivo, os nossos concorrentes também fazem que nós procuremos ser sempre melhores e acho que isso é uma área que Portugal se pode orgulhar nos vários fatores. Mais nos setores do que noutros, já lá irei, mas só para dizer que não é bem essa a nossa visão. De qualquer modo, quais são as medidas a tomar ou as medidas que, ao fim e ao cabo, no memorando de entendimento relativo à Troika, que foram definidas como aquelas a implementar e, portanto, onde Governo e regulador, naturalmente, estão mais empenhados. Nas comunicações móveis, a decisão foi, portanto, em termos de aumentar a concorrência no mercado das comunicações móveis, portanto, através da concessão de novas frequências que todos conhecem, que deu origem ao LTE, e a redução das taxas de terminação. No fixo, redução dos custos de mudança entre operadores, tem a ver com portabilidade e outras coisas, e principalmente a revisão das barreiras à entrada de novos operadores. Depois, assegurar que a designação do prestador de serviço universal e o contrato de concessão deste serviço eram discriminatórios, problema que temos entre mãos, e, por fim, reforçar a independência da entidade reguladora nacional. Ora, é sobre estes 4 ou 5 pontos que eu me irei referir na minha apresentação. E irei-vos dizer o que é que eu acho, qual é a nossa leitura, apesar desta declaração genérica sobre o setor, que eu acho que é um setor desenvolvido e competitivo, achamos que, infelizmente, é mais desenvolvido numas áreas, menos desenvolvido noutras, e conhecem bem, penso eu, a linha de pensamento da Vodafone, essa matéria, e que eu vou aqui recapitular à luz destas iniciativas que foram aqui enunciadas. Antes de começar, dar só como enquadramento como é que nós vemos neste momento, ou como é que está, melhor, qual é os números do setor de telecomunicações, e depois passar um bocadinho então pelos móveis e pelo fixo. Bom, o setor de telecomunicações, a sua estrutura atual, é um setor que naturalmente não tem passado ao lado da crise, ou seja, há 3 anos, ou estão aqui 2 mais ou menos, portanto, variações em 3 anos, mas há 4 anos, que o setor tem estado em contração, ou seja, o total das receitas de serviços dos setores de comunicações, como todos sabem, tem vindo a contrair. Estou a falar apenas de receitas de serviços, não estão aqui equipamentos, fornecedores, há aqui muitas outras áreas representadas nesta sala, não estou-me a referir a isso, estou apenas a falar de receitas de serviços de comunicações do setor. E para aqueles mais atentos, também poderão ver aqui algo esquisito em relação a ter números que nós próprios temos partilhado, isto são estimativas nossas, enfim, com base em fontes, relatórios e contas, enfim, relatórios da própria Anacom, etc, etc. Só estamos aqui a falar de receitas de clientes. Se quiserem, aquilo por vezes nas gírias chama-se do billing dos clientes, aquilo que os clientes realmente pagam. Portanto, não estão aqui, nesta análise que aqui está, expurgamos as receitas grossistas e as receitas de terminação. Aquilo que, como sabem, que os operadores pagam uns aos outros, enfim, quando terminarem as suas chamadas. Para vermos bem o que é o mercado daquilo que os clientes pagam pelos serviços, não aquilo que os operadores pagam uns aos outros. Essa é a diferença. Porque se não pusermos essa diferença, aquele valor que ali está, por exemplo, esta questão dos 9, 10, 10, 11 e 11, 12, peço desculpa, mas são os nossos anos comerciais, que vão de abril a março, e é por isso que está, enfim, no ano calendário completo. É a nossa forma de reportar internamente, mas é muito aproximado ao ano, e, portanto, quando está ali 10-11, quer dizer que é de 1 de abril de 2010 a 31 de março de 2011. Só para explicar aqui a legenda. Bom, estava eu a dizer que se eu colocasse as receitas, por exemplo, aqui em 11-12, grossistas e de terminação, teríamos que colocar cerca de 800 milhões de euros em cima daquilo, e, portanto, o setor não seria 4,8, mas estamos a falar de qualquer coisa como 5,6, 5,7 mil milhões de euros. Okay?
estirei porque estamos a falar, enfim, para entender o que é o mercado. Bom, também o que se pode verificar é que, portanto, que o mercado tem vindo a contrair, portanto, mesmo em termos daquilo que os clientes pagam, portanto, reduziu-se entre, se quisermos, 2010 e 2011, reduziu-se cerca de 2,7%, 2011 para 2012 reduziu-se cerca de 3,7%, até acentuou esta queda. O móvel foi aquele um bocadinho mais afetado. O fixo, enfim, o fixo voz tem sido bastante afetado, mas tem sido contrabalançado pelo crescimento da televisão por subscrição, da televisão paga, que tem equilibrado um pouco, ainda que já o ano passado também já teve não um crescimento zero, mas um crescimento negativo de 3,4%, segundo as nossas estimativas. Claro que se eu colocar aqui as receitas grossistas e as receitas de terminação, estes números são muito piores. Ou seja, neste caso, este número salta para entre os 6% e os 7% e aquele número entre os 4% e os 5%. Porque há um grande impacto nas decisões que foram tomadas sobre as taxas de terminação nos operadores. Mas estou a expurgá-lo para não enfim, entrarmos nessa discussão. Como é que, se olharmos só e de uma forma muito simplista, e não estou agora aqui enfim, a considerar várias segmentações de mercado, se isso faz sentido, se não faz, se deve ser residencial, se deve ser empresarial, se deve ser... Enfim, não. Enfim, a forma um bocadinho clássica, só vermos como é que estão as coisas, mas, portanto, se virmos no tal ano de abril de 2011 a março de 2012, como é que era o setor, só do ponto de vista das receitas geradas pelos clientes, digamos assim, e não entre operadores, é um setor que 4 operadores, de certa forma, representam mais de 93% do setor. Enfim, temos um país que também não tem grande dimensão, como é evidente, e, portanto, é um setor bastante competitivo, onde o mercado móvel é um mercado bastante competitivo, onde não há nenhum player dominante. Portanto, enfim, o operador do Grupo PT que tinha, de acordo com as nossas contas, que neste momento são um bocadinho difíceis de determinar, porque a forma como o Grupo PT neste momento reporta as suas contas não permitem uma comparação direta entre o móvel e fixo. Alguma razão haverá, com certeza, mas, portanto, porque reporta de acordo com os segmentos pessoal, residencial e empresarial, e, portanto, não é fácil, neste momento, comparar em termos de cotas de mercado. Portanto, reconheço que isto são estimativas nossas, com base nos relatórios e contas dos operadores, naturalmente, mas como estimativas, naturalmente, terão alguma margem de erro, sabemos que é pequena, mas, de forma como é reportado agora, não permite uma comparação, como no passado, móvel com móvel, fixo com fixo, televisão com televisão. Não é possível. Mas, pronto, são as nossas estimativas. Enfim, achamos que está tudo com um grau de precisão. Portanto, temos um mercado móvel altamente competitivo, já iremos ver um bocadinho mais em pormenor a evolução, onde temos 2 operadores com uma cota muito semelhante e um terceiro operador que tem vindo a crescer de cota de mercado, portanto, e um mercado bastante aguerrido. No fixo, enfim, temos um mercado um pouco diferente. Temos um mercado que é onde há ainda um operador dominante, com mais de 50% de cota de mercado, nesta perspectiva, sem receitas grossistas. Portanto, as receitas grossistas, o número é diferente, e tenho consciência disso. E temos, naturalmente, a Zone com cerca de 30% de cota de mercado, nesta parte do fixo, e depois, enfim, temos outros operadores, que se considera com muito mérito, nem se tem questão, mas são operadores mais de nichos, mais pequenos, como o caso de Mooni, que está mais concentrada, naturalmente, no segmento empresarial e fixo, ou o caso da Cabvisão, enfim, que todos também conhecemos, que tem uma cota de mercado menor. Portanto, isto em termos de divisão. O mercado móvel é, obviamente, um mercado mais competitivo, vê-se pelas cotas, mais equilibrado. O mercado fixo é um mercado mais desequilibrado. Em termos de futuro, o que é que nós prevemos? Bom, prevemos que este ano não vai ser melhor, naturalmente. Portanto, o ano de 2012-2013, portanto, cá está de abril de 2012 a março de 2013, vai ser, e esta previsão, confesso que quando fiz este cenário, quando fizemos, enfim, em termos de projeções dos nossos planos de médio e longo prazo, estávamos um bocadinho, talvez, mais otimistas do que estamos hoje, há que confessá-lo. Este número que aqui está, dos 2,2%, mais uma vez, isto é receitas de clientes, não está aqui a parte de interligação, porque com a interligação isto tem uma queda brutal, uma vez que o impacto é grande, da redução das taxas. Que esta variação é até inferior à que foi o ano passado. Infelizmente, por aquilo que temos visto dos primeiros meses deste ano, estas previsões já são capazes de estar ultrapassadas e, infelizmente, até é capaz de ser igual ou pior do que o ano passado. Depende muito, como falava aqui o Pedro há pouco, também da evolução, naturalmente, da nossa economia e como é que se vai passar este ano. Ainda temos muitos meses até ao final do ano, mas, infelizmente, aquilo que temos a observar, pelo menos nós, Vodafone, nos primeiros meses do ano, não é uma tendência de recuperação face ao ano passado. Recuperação, quero dizer, não é uma queda menos acentuada, porque recuperação não há, mas é sempre queda. Não é uma queda menos acentuada, mas, como está aqui até previsto, mas até um bocadinho mais acentuada. Enfim, e nossas projeções continuam a estimar que
apesar de tudo, nos próximos anos vamos começar a assistir a uma recuperação do mercado e a um crescimento onde acreditamos seriamente, e nós temos uma perspectiva otimista do mercado, que a nova geração, portanto, o MTS 900, o LTE, portanto, com o 4G, e tudo aquilo que está a aparecer e vai ser potenciado pela enorme largura de banda, hoje já nos 100 ou 150 megabits, e que rapidamente vai evoluir para 1 gigabit por segundo no móvel, vão potenciar o aparecimento de aplicações que poderão revolucionar o mercado e fazer com que, novamente, o setor dos móveis venha a ser o principal impulsionador do mercado de telecomunicações e que atire o crescimento para valores positivos e para um novo ciclo de prosperidade e de crescimento também no setor e para consumidores e para operadores. Se olharmos para os móveis apenas, e portanto isto é uma visão muito rápida sobre o setor, a dimensão, enfim, o que é que nós prevemos em termos de evolução, reparem que, apesar de tudo, e eu estava a dizer que tinha essa perspectiva otimista, o nosso setor é um setor bastante resiliente, é afetado pela crise, mas comparado com outros setores, enfim, há que pôr as coisas em perspectiva. Se compararmos com o setor automóvel, por exemplo, está aqui 40% ou 50%, ou muitos outros setores, até não nos podemos queixar muito, digamos assim. O nosso setor é muito resiliente porque ele é muito competitivo. Neste momento, e se me focar, por exemplo, aos móveis, e como, enfim, os meus colegas sabem, costumo dizer muitas vezes, em muitas discussões que nós temos até nas nossas reuniões internamente, realmente, hoje em dia, em Portugal, é extremamente barato de ter a telefonia móvel. Além da telefonia móvel, passou a ser um fator de primeira necessidade, um fator higiênico, como se diz no marketing, um bem de primeira necessidade. Ninguém passa a ser o telemóvel, enfim, o que é bom para nós. Mas hoje em dia, com a competitividade que há no mercado, sabemos que com entre 10 a 15 euros por mês, aí estamos a falar, 12,5 euros de mensalidade, ou 15 euros de carregamento, ou 10 euros, depende das promoções, há segmentos de mercado que têm comunicações ilimitadas de voz, de SMS, de MMS, de videotelefonia, com 12,5 euros por mês, ou 15 euros por mês. Ou seja, mesmo para aqueles que infelizmente ganham pouco, e há os desempregados, obviamente, que serão um caso mais dramático, mas mesmo para quem tenha baixos rendimentos, com 15 euros por mês, tem as suas necessidades de telecomunicações pessoais satisfeitas. É isso que estamos a falar. 15 euros é dinheiro, sim, quer dizer, mas não é um almoço. É assim, meio almoço, depende do sítio onde se almoço, como é evidente. São 7 ou 8 cafés. Quer dizer, é realmente muito pouco. E porquê? Porque é um mercado extremamente competitivo. E é por isso que é bem mais resiliente. Que as pessoas, se calhar, não trocam de carro e adiam a troca de carro. Se calhar vão jantar ou almoçar menos vezes fora, mas não deixam de gastar os tais 10 a 15 euros por mês, porque o valor é disso que estamos a falar. O ARPU, o célebre ARPU, Average Revenue per User, a receita média por cliente, anda nesta ordem de grandeza. E também essa é uma razão porque o setor é bastante resiliente nesta matéria, o que é fruto da elevada competitividade. Bom, mas indo aqui ao mercado das telecomunicações móveis, só para passar aqui rapidamente, como é que tem sido a evolução? Nós achamos, naturalmente, que temos tido, tenho que reconhecer, e ainda bem, que, apesar deste contexto adverso, o ano que para nós findou, em 31 de março, foi um ano que nos correu muito bem. Portanto, foi um ano que, em termos de objetivos, dos nossos objetivos financeiros, foram atingidos. O renome é sempre importante para qualquer empresa, para os seus colaboradores. Mas foi também um ano, em termos de competitivos, também nos correu bem, ainda que, obviamente, todos baixámos as nossas receitas de serviço, porque o mercado está em contração. Mas diríamos que baixámos relativamente menos do que outros. E seguimos aqui a evolução dos últimos 3 anos, portanto, nós tínhamos sido afetados bastante, e como todos, acho que muitos da sala sabem, pelo programa e-escolas. Foi um programa que nós não participámos, e o programa e-escolas foi um programa claramente que gerou cotas de mercado completamente artificiais, porque foram compradas, digamos assim, com a oferta, enfim, dos PCs no e-escolas e do e-escolinhas, enfim, e o Diabo 7, como conhecem. Portanto, nós não participámos desse programa e, como tal, obviamente, que em termos de cota de mercado sofremos, portanto, caímos. Com o fim do programa e escolas, começámos, enfim, a verdade começou a voltar ao de cima, digamos assim, portanto, sem questões artificiais, e nós conseguimos recuperar a nossa cota de mercado e, portanto, em termos do ano, fechámos a cota de mercado com a nossa estimativa com cerca de 39%, enfim, o nosso principal concorrente, sem qualquer desprimor para o outro concorrente, com 40,9%, e o terceiro operador, que tem tido uma performance, enfim, que reconhecemos bastante positiva, uma vez que, não me compete a mim elogiar o terceiro operador, naturalmente, mas já que reconhecer os números, que em 2 anos passou, segundo as nossas contas, de 17,2% para 19%. Ou seja, um mercado que continua a mexer, é um mercado competitivo, onde as cotas de mercado, obviamente, que se vêm a alterar. Há os operadores móveis virtuais que não têm uma grande expressão em Portugal, é um facto, neste momento representam pouco mais de 1%, têm algum potencial para crescer,
mas obviamente, enfim, com novas condições, etc., mas é aquilo que representam. Mas, basicamente, esta é a fotografia da evolução do setor, vista desta forma mais tradicional do móvel e não noutra segmentação. Mas é um setor com um elevado grau de desenvolvimento e de competitividade. Se nós compararmos os principais indicadores, enfim, estou aqui a tentar usar fontes mais neutras possíveis para não serem fontes internas. Estão aqui as fontes, enfim, da Merrill Lynch, da análise Mason, etc., etc. Portanto, em termos de compararmos com a média europeia, temos uma taxa de penetração muito superior à média europeia, temos um peso das telecomunicações em termos de serviços no PIB muito superior à média europeia, temos uma receita média por utilizador inferior à média europeia, está aqui em dólares, porque é da fonte, $17, cerca de 12 euros, 11 euros. Temos uma receita média por minuto claramente inferior à média europeia, cerca de 9,4 cêntimos de dólar, menos de 7 cêntimos de euro. Ou seja, é disto que estamos a falar, de um mercado altamente competitivo, muito melhor que a Europa, resultado da elevada concorrência que se verifica. Temos uma muito maior porcentagem de lares apenas mobile, assim, e temos também uma maior penetração da banda larga móvel, aqui, reconheça-se, muito devido ao programa e escolas, naturalmente, que aumentou essa penetração da banda larga móvel em Portugal. Em termos de satisfação, e, enfim, permita-me aquela parte que eu referi, que eu teria que, naturalmente, falar um pouco mais da Vodafone, como é evidente, dos nossos méritos. Permito-me, enfim, desculpem-me aqui os meus concorrentes presentes, nas suas apresentações, claro que terão uma visão diferente, com certeza, mas em termos de satisfação global, é um setor onde há elevados níveis de satisfação. Estamos a falar, isto são dados da Marktest, para serem completamente independentes, não são os nossos internos, também os temos, com outras métricas, dados da Marktest que estão acessíveis a todos, e, portanto, seja do barómetro da Marktest de particular, seja do barómetro empresarial, chamado DATE, portanto, numa escala de 0 a 10, os níveis de satisfação em Portugal, portanto, são os dados, por exemplo, de março de 2012, portanto, quer a satisfação global, quer a satisfação, por exemplo, não só em 2 indicadores, há uma bateria enorme de indicadores nos estudos da Marktest, com a cobertura ou com o serviço ao cliente, além da Vodafone, naturalmente, ter os maiores níveis de satisfação, mas todo o setor tem níveis de satisfações próximos de 8, numa escala de 0 a 10, o que não é tão comum por muitos desses países, pela Europa fora, como nós sabemos, pelo facto de estarmos inseridos no grupo Vodafone. Quais foram, então, as medidas que a Troika entendeu que se tinham a aplicar às telecomunicações móveis? Portanto, as telecomunicações móveis, havia aqui um déficit de concorrência, supostamente, e, portanto, teriam que se aplicar. Bom, a primeira medida foi as novas frequências, portanto, o concurso para a atribuição de novas frequências de rádio para a telefonia, enfim, sem fios, seja móvel, seja voz, seja dados, seja o que for, naturalmente, em termos de neutralidade tecnológica, e, portanto, foi um concurso que já ocorreu, como sabem, em novembro do ano passado, onde os operadores móveis despenderam 372 milhões de euros na aquisição de espectro. Estamos a falar de um grande investimento. A Vodafone investiu mais, portanto, investimos cerca de 146 milhões, porque decidimos adquirir espectro na faixa dos 900, porque acreditamos que isto nos poderá dar uma vantagem competitiva, em termos de lançamento do MTS 900, e investimos também no TDD, nos 2.6, porque entendemos que com este espectro vamos poder utilizar algo que alguns dos operadores concorrentes não precisam, porque têm uma grande capilaridade na sua rede e, portanto, não precisam tanto para transmissão. Nós achamos que podemos, se calhar, foi alguma surpresa para o mercado, porque fomos comprar espectro no TDD, porque entendemos que vamos poder usar este espectro muito brevemente também em transmissão, ou seja, em ligar as nossas antenas com mais capilaridade. Claro que, por exemplo, o Grupo PT, que tem uma infraestrutura de terreno que provavelmente não precisa dele, tem outras formas de ligar, mas nós achamos que não, achamos que isto daria alguma independência e algum benefício em termos de custos também de o fazer. A razão pela qual o adquirimos e gastámos nem os 3 milhões do custo deste espectro. O facto de serem 25 MHz tem um custo de taxa de espectro muito elevado e, portanto, temos de ter mesmo, estamos muito seguros que vamos poder utilizar. Bom, mas isto para dizer que o leilão ocorreu, não apareceu um quarto operador, e não vou aqui especular porque é que não apareceu, como devem calcular, não apareceu um quarto operador, mantiveram-se os 3 operadores, todos os operadores investiram, não só investiram, como, naturalmente, imediatamente a puseram em prática. Esta medida foi a primeira medida da Troika, está implementada, o Governo pode lá pôr o TIC, já lá pôs, com certeza, naquelas revisões, enfim, que faz com a Troika, está feito, implementado. Mas não só está implementada, como os operadores ficaram por aqui. Nós não nos limitámos, naturalmente, a comprar o espectro, é que todos imediatamente investiram, mais uma vez demonstraram a grande agressividade do setor e a grande competitividade, e todos os operadores, no primeiro dia que estavam autorizados pelo digníssimo regulador a
começar a operar em 4G, assim o fizeram. No dia em que nós recebemos o título unificado com a licença, no mesmo dia iniciámos o serviço comercial. E não fomos só nós, não estou aqui a pôr-me bico dos pés, a dizer, estou a falar pelo setor. Acho que, portanto, todos fizeram um esforço enorme em termos de, mais uma vez, mostrar a dinâmica do setor, mostrar a concorrência do setor e procurar alargar a rede 4G. Claro que agora que iremos todos procurar fazer melhor, com certeza, é o que nos compete, mas Portugal vai mais ou menos beneficiar de um setor altamente dinâmico, que vai alargar a cobertura 4G, como o Pedro disse, a todo o país, muito rapidamente, seja com a faixa dos 2.6, onde começámos, e assim que se deu, enfim, o switch-off, a introdução do TDT e o switch-off, o switch-off do analógico, portanto, também nesse mesmo dia, no dia 26 de abril, se não estou em erro, iniciámos, ou pusemos no ar, as estações a 800 MHz, o LTE 800, de modo a providenciar uma cobertura 4G. Nós também iniciámos também, desde já, o alargamento da cobertura 3G através do MTS 900, que achamos que nos poderá dar uma vantagem também muito substancial em termos de penetração no interior dos edifícios, uma vez que 900 MHz, como sabem, que as pessoas são engenheiros, há muito menos atenuação e, portanto, há maior penetração da radiação no interior dos edifícios e células, obviamente, mais alargadas também, e que isso também nos poderá dar uma vantagem competitiva no sentido de providenciarmos uma cobertura alargada em termos de banda larga móvel a todo o país, muito rapidamente, entre o 3G com o MTS 900 e o 4G LTE. Qual era a segunda medida para as comunicações móveis? Redução de taxas de terminação. O que é que aconteceu? Bom, aconteceu também que houve aqui o regulador foi bastante diligente nesta matéria e, portanto, rapidamente implementou esta medida. Se calhar não tão rapidamente como alguns queriam, outros queriam de uma forma mais lenta. É assim, é a vida, as discussões que temos. Mas o que é certo é que partimos de uma taxa, enfim, que vinha de 6 cêntimos em março de 2010, estava nos 3,5 cêntimos por minuto em termos de terminação, como sabem, antes desta última decisão, e vamos acabar este ano de calendário, no nosso ano fiscal, em dezembro de 2012, com 1,27. Ou seja, vamos estar ao nível dos melhores, aqui sim, podemos dizer que somos dos melhores da Europa, portanto, contar valores mais baixos, mas isso não é forçosamente bom. Ou seja, há aqui, aliás, fiz até uma entrevista do ex-presidente do Conselho de Administração da Anacom, que eu lia ontem, referia isso e reconhecia aquilo que nós sempre também temos dito, que se aqui formos mais depressa com os nossos parceiros europeus, só estamos a prejudicar o país. Ou seja, nós vamos receber menos pelas chamadas que são cá terminadas do que vamos pagar pelas chamadas terminadas lá. Quando alguém do Reino Unido me ligar, eu recebo 1,27, mas quando alguém ligar de cá para lá, eles recebem 2,5. E, portanto, tenho um desbalanceamento claro em termos de chamadas internacionais. Dentro do mercado, enfim, sabemos que isto pode explotar outras coisas e não vou aqui discutir, há argumentos vários. É uma medida que está implementada, assunto encerrado, pelo menos até dezembro, a 1,27, e estamos claramente nos preços mais baixos de terminação da Europa, com um impacto grande. Repare que isto representa um impacto, só este ano estimado por nós, devido a este glide path, de cerca de 25 milhões de euros, e para o ano que vem representa um impacto nas receitas de cerca de 70 milhões de euros, e não estou aqui a falar só das diferenças entre margens, desta balança entre externa e interna, mas só internamente para as receitas dos operadores, isto representa uma queda de 70 milhões de euros esta decisão, que terá constituído os seus méritos, aquilo que pode fomentar, e não estou aqui neste momento a abrir esse debate, porque ele está fechado, é apenas dizer que está implementada. Ou seja, nas telecomunicações móveis, um mercado altamente competitivo, com excelentes resultados para o país, com excelentes resultados em termos de benchmarking europeu, façam os estudos que fizerem, essa é a realidade. As duas medidas que se preconizaram para aumentar a concorrência, houve uma grande diligência e velocidade em implementar, e estão as duas implementadas. Leilão de espectro está feito, redes 4G estão lançadas, taxas de terminação baixaram, estão implementadas, estão em vigor. Telecomunicações fixas. O que é que nós temos? Bom, temos um mercado bastante diferente do móvel. Temos um mercado onde temos dois operadores que concorrem, obviamente, acerrimamente no mercado, não é isso que está em questão, mas são dois operadores a concorrer. E depois temos um conjunto de outros operadores com cotas extremamente baixas, abaixo dos 5%. É isto que nós temos. E que lutam pela sobrevivência, alguns verdadeiramente pela sobrevivência, não será o nosso caso com certeza, porque felizmente, enfim, temos um negócio saudável no móvel, mas aqueles que não têm uma vida fácil, naturalmente, num cenário deste tipo.
Por outro, o que assistimos, e permitem-me este artifício aqui aritmético, que é, se nós juntarmos as cotas de mercado dos 2 operadores dominantes neste mercado com os dos outros, é isto que nós vimos. Ou seja, é que as cotas de mercado dos 2 operadores dominantes se vêm a reforçar, não é por culpa deles, com certeza, faria o mesmo se lá tivesse, não está em questão, enquanto que as cotas de mercado dos outros operadores se vêm a reduzir. E, portanto, quer queiramos, quer não, estamos claramente, enfim, sei que a questão pode ser muito debatida e discutida, etc., mas estamos a caminhar para um duopólio no mercado fixo. E estamos a caminhar para um duopólio, enfim, e muitos dos outros operadores, como sabem, já abandonaram o mercado, por causa do ADSL, houve muitas pessoas que deixaram de vender, nós próprios também tomamos essa decisão de deixar de vender ADSL, exceto em determinadas circunstâncias muito específicas, porque é completamente impossível de ser algo, enfim, que se possa rentabilizar, impossível, e de concorrer com a fibra, completamente impossível. Podemos dizer, bom, estas são as regras do mercado, é assim, é verdade, não estou a dizer que não são as regras do mercado, mas há outras questões a considerar que já irei referir. Enfim, e outros operadores que, eventualmente, também poderão vir a desaparecer do mercado por venda, aquisição, enfim, seja lá o que for, porque as suas dificuldades em sobreviver é grande. Portanto, estamos aqui, claramente, a caminhar para um cenário de duopolização. O que é que temos em termos de penetração, em termos de comparação de benchmarking europeu no fixo? Infelizmente, não temos a mesma história com o móvel. Não estou a dizer que é uma desgraça, não é? O fixo, e tem muitos méritos, já aqui falámos, temos das redes, o maior número de quilómetros de redes de fibra concedido no país, e temos uma rede de cabo com DOCSIS 3.0, com uma abrangência brutal, temos concedido bons serviços desses operadores, não estou a pôr isso em questão, mas temos apenas um duopólio. Isso também é inegável. Porquê? Porque não há condições económicas para mais ninguém investir numa terceira rede de fibra no país ou uma segunda rede de cabo. É completamente inviável. Então, mesmo que haver 3 autoestradas para o Porto ou 4, sabemos os resultados que deram. É a mesma coisa. Portanto, termos uma terceira rede de fibra no país é completamente inviável em Portugal. Não há, isso façam as contas que fizerem, digam que sim senhor, que há ali, que investe quem quer não quer se investir. Não há viabilidade. E a razão, aquilo que o país tem que decidir é um duopólio, é um bom modelo de concorrência no fixo, ótimo, estamos bem. Se o duopólio não é o modelo ideal, então temos que fazer alguma coisa para que não seja um duopólio, para que hajam mais operadores a poder concorrer. Porque, na verdade, na banda larga fixa, não nos podemos orgulhar tanto, não é mau, mas não nos podemos orgulhar tanto como nos orgulhamos no móvel, face à média europeia, temos menor penetração, podemos desculpar que é menor poder de compra, mas no móvel não é assim. Também tem menor poder de compra. No móvel não é assim. Aqui é. Os preços médios, estou a usar dados da Anacom, podem consultar, não são meus, de julho de 2011. Os preços médios de ofertas de banda larga em setembro de 2010 eram estes, portanto, para as velocidades abaixo de 2,5 até 15 megabits, acima de 45 megabits por segundo. Portanto, não nos podemos orgulhar em relação à média europeia. Estou a falar de dados do regulador, não são dados meus. Aqui dados da Eurostat e da Anacom, portanto, também são dados meus. Portanto, procurar ser o mais possível. E essa é a realidade. Temos de arranjar as melhores justificações do mundo, mas esta é o que se passa. Na televisão, temos o melhor cenário, claramente. Então, na televisão, claramente estamos acima da média europeia, ou seja, em termos de penetração da TV por subscrição nas casas com televisão, isto em 2011, enfim, dados também da Screen Digest e da Anacom, e da penetração triple play na população, portanto, claramente melhor do que a média europeia, mas também, para não dourar demasiado a pílula, portanto, apesar de termos aqui 2 operadores que combatem, enfim, quase visceralmente no mercado, seria um tema também interessante para um jantar de debate, mas não comigo, com certeza, mas há aqui outros fatores que não nos podemos esquecer, as razões pelas quais também há uma enorme adesão e penetração à TV de subscrição. Sem dúvida que há muita concorrência no mercado, mas também não nos esqueçamos que em Portugal há 4 canais free-to-air, enquanto nos outros países, dos nossos parceiros europeus, há muitos mais canais, o que faz com que também a adesão à TV de subscrição em Portugal seja quase uma necessidade, porque quem quer haver mais de 4 canais, enfim, ou tem TV por subscrição ou não tem. Enquanto grande parte dos outros países tem 20, 30, 40 canais, no TDT ou não. Enfim, que foi um modelo que, infelizmente, falhado, há que dizê-lo. O modelo do TDT em Portugal foi um modelo falhado, claramente, onde se pretendia introduzir, precisamente, mais concorrência e mais canais free-to-air no modelo do TDT, e tal não aconteceu. E, portanto, isso também facilita com que a penetração que estamos aqui a ver em cima, em Portugal, seja muito mais elevada, sem tirar qualquer mérito à concorrência e à qualidade dos serviços prestados, mas não podemos esquecer deste fator, que é um fator que diferencia bastante Portugal do resto dos países, dos outros países. Em termos de satisfação global na rede fixa, enfim, os números são ligeiramente inferiores ao móvel, estão mais próximos do 7 do que o 8.
o orgulho que temos na nossa presença na rede fixa, que é naturalmente diminuta por uma questões estratégicas e que não irei aqui alargar, mas enfim, a passo na parte de debate ou de questões, se alguém colocar essa questão, terei o maior gosto em responder, mas a nossa estratégia de rede fixa, onde nós temos, como sabem, uma parceria com a Ótimos e que partilhamos a nossa rede de fibra e chegamos em conjunto a cerca de 400 e pouco mil casas, dizemos 400 mil casas nas zonas de Lisboa e do Porto. Obviamente não concorremos em todo o território nacional, nem sequer em toda a Lisboa e o Porto. De qualquer modo, onde estamos, queremos ser os melhores, enfim, está no nosso ADN, e permitam-nos esse orgulho. Queremos ser os melhores, queremos ter a melhor oferta, e o que é certo é que o mercado nos vê como tal. Mais uma vez, são dados do barómetro da Marktest, e, portanto, de acordo com a Marktest, os clientes inquiridos de cada operador, portanto, de todos os operadores que aqui estão representados, a Vodafone apresenta os maiores índices de satisfação com o nosso serviço de rede fixa ou com a Pro TV, ainda que, obviamente, o nosso número de clientes não é minimamente comparável, nem poderia ser, com o dos nossos concorrentes. Mas aqui a mensagem principal é, apesar de ser um setor competitivo entre dois operadores, é um setor com menores níveis de satisfação. Também se pode argumentar que o serviço fixo é diferente do móvel, é mais complicado, mas com níveis de satisfação inferiores àquele que se observa no móvel. Quais são as medidas da Troika para as telecomunicações fixas? Aumentar a concorrência no mercado, através da redução dos custos de mudança, portabilidades, etc., e na revisão das barreiras à entrada, na nossa leitura, redes de nova geração, e assegurar a designação do prestador de serviço universal e a renegociação do contrato de concessão. Como é que estamos? Por implementar. Tirando a questão aqui da portabilidade, que houve coisas que foram feitas, sem dúvida, mas enfim, sem grande expressão, não estão implementáveis, o resto não está implementado. Ou seja, e permitam-me esta conclusão, naturalmente, que com base nisso que queria aqui apresentar. O setor móvel, que é um setor bastante competitivo, e bastante mais competitivo que o fixo, por aquilo que aqui apresentei. Não estou a dizer agora se é mais agressivo ou não, em termos de promoções e aquelas coisas. É um setor mais competitivo, cotas de mercado mais equilibradas, melhores níveis de satisfação de clientes, melhores benchmarks com a média europeia. Foi o setor onde o regulador e o Governo, se quisermos, diligentemente se apressou a aplicar todas as medidas que a Troika definiu. Tudo implementado, tudo feito. Como foi um setor com graves problemas. O setor fixo, que é um setor, na nossa opinião, e como aqui procurei ilustrar, muito menos competitivo, mas menos competitivo do que o móvel, e com outros problemas estruturais, onde há uma tendência para a duopolização, onde dois operadores têm mais de 80% do mercado a crescer e os outros são todos a descer. Não é o caso do móvel, o operador está a subir, etc. As medidas estão por implementar. Acho que há aqui uma questão de prioridades que devia ser revista. Ou seja, esta é a situação que eu já referi no setor móvel. Esta é a situação... Perdão. Estava a passar de slide, não consigo, cá está. Esta é a situação do mercado menos concorrencial no setor fixo, e já referi o que é que se passa, ou seja, penetração da banda larga fixa abaixo da média europeia, tendência de duopolização, atuais ofertas reguladas à rede de cobre and bundle bitstream mortas, portanto, não são adequadas. Ninguém consegue concorrer no mercado em Portugal neste momento com as ofertas da ADSL. Enfim, é uma ilusão. Sim, algumas coisas na área empresarial que ainda se consegue, pouca coisa no mercado particulares é para esquecer, naturalmente. E a evolução não conseguem concorrer com as ofertas das redes de nova geração, sejam elas de cabo com fibra ou de fibra FTTH ou DOCSIS 3.0, e o regulador prepara-se para tomar medidas na questão do acesso, mas também que levantam algumas preocupações. Ou seja, na nossa opinião, continua a ser necessário identificar soluções para promover a maior concorrência no fixo. E não me interpretem mal, eu não estou a dizer que o mercado fixo é um mercado onde não há concorrência, que é tudo uma pasmaceira, de modo algum. É um mercado onde há dois operadores que concorrem acerrimamente de todos os tipos do mercado, mas com uma tendência para a duopolização. Isso é inegável. Okay? Não estou a dizer, como digo, se é culpa dos operadores ou não. Quais são as medidas que estão por implementar e que nos preocupam, na nossa opinião? Bom, primeira questão sobre as redes de nova geração. Onde é que nós estamos? A Anacom propõe-se, portanto, de acordo com a recomendação da União Europeia, portanto, há um sentido de provável decisão que está em cima da mesa, que todos nós, enfim, muitos de nós os conhecemos e já os comentámos, onde entende que há um operador, pelo menos com poder significativo de mercado, portanto, com mais de 40% de cota de mercado, portanto, a PT Comunicações, enfim, há outro operador que não tem no acesso, não tem essa designação, portanto, o caso da Zoni não está sujeita, digamos, a essas imposições, pelo menos para já,
E, portanto, a ANACOM propõe-se dizer, sim senhor, a rede terá que ser aberta, mas vamos excepcionar 17 municípios. Só que estes 17 municípios representam 84% da rede desse operador. E cerca de 36% das famílias portuguesas, onde, como são os municípios, como devem calcular quais são os de maior poder de compra, como é evidente, não é um município, enfim, de qualquer da beira interior. Portanto, são todos os municípios da Grande Lisboa, ou quase todos, e os municípios do Grande Porto, onde está grande parte do poder de compra. Portanto, estes 36% que ali estão representam claramente mais de 40% do poder de compra e é onde está o mercado. Portanto, é isso que se propõe. No entanto, a própria ANACOM, está lá escrito, admite que nas zonas onde não há presença significativa de operadores alternativos a estes dois, os clientes pagam em média mais 23%. Está lá escrito, não são os meus números. Se vocês lerem lá, está lá clarinho como água. Qual é a argumentação e porquê é que nós discordamos? A argumentação é que a ação da Comissão Europeia, em desacordo em relação ao sentido de decisão, diz a Comissão admite exceção onde há, e está em maiúsculo por propósito, infraestruturas alternativas e seja provável que a presença de ofertas competitivas conduza à concorrência. Onde é que há infraestruturas alternativas? Em cerca de 400 mil casas, que é onde nós estamos, juntamente com Ótimos. Qual é a interpretação da ANACOM, que, enfim, que nós, naturalmente, não podemos concordar? É que substitui o A por o é provável que venha a haver. Quer dizer, entre o A e o é provável que venha a haver há uma grande diferença. É que o é provável que venha a haver é uma consideração, enfim, subjetiva. Portanto, porque onde há são em 11 concelhos. Mas a ANACOM considera que onde é provável que venha a haver são mais 6. E, portanto, põe lá 17. Portanto, logo aqui temos uma interpretação um bocadinho generosa, porque entender que, por qualquer razão, ou nós, ou Ótimos, que eu não conheço os seus planos naturalmente, ou outro operador qualquer, vai investir nesses 6 concelhos. Não sei onde é que chegou a essa conclusão, não vejo onde é que está o plano de negócios para o fazer. Bom, esta alegada probabilidade de investimento realmente ignora o contexto económico em que vivemos, onde, como nem vale a pena referi-lo de novo, em termos de investimento de elevados, enfim, centenas de milhões de euros em Portugal nesta matéria, a irracionalidade económica de que é construir 2, 3 redes de banda larga em Portugal, a rede de fibra já existente, a rede de DOCSIS 3.0 e mais uma rede, não há racionalidade económica, portanto, ou seja, claramente é um investimento votado ao fracasso, e, obviamente, o próprio esforço de investimento que os operadores alternativos já hoje têm que fazer na 4ª geração em LTE e o que já fizeram no passado em ADSL, sem perspectivas de futuro. Por outro lado, há uma clara desigualdade entre os remédios entre o móvel e o fixo. Enquanto no mercado móvel a ANACOM determinou a obrigação de negociação de acesso, foi os termos das condições da licença da 4ª geração e da aquisição desse espectro, onde há umas obrigações de negociação de acesso para a criação de operadores móveis virtuais. No mercado fixo, essa obrigação, mesmo para quem tem uma cota superior a 40% no acesso, no caso da PTC, não há obrigação de acesso, ou a haver, exclui 84% da rede. Nos móveis não exclui a Grande Lisboa e o Grande Porto. Era o que mais faltava, como é evidente, nem estou porque isso seja um disparate, mas não estou a perceber porque é que no fixo tem que excluir. Portanto, no nosso entender, o sentido de provar a decisão não beneficia os consumidores nem o mercado, mas apenas os operadores estabelecidos. E, portanto, segue uma interpretação enviesada onde o há e o deve haver, ou é provável que venha a haver, e, portanto, na nossa opinião, a manter, isto é um sentido de provar a decisão, naturalmente não é a decisão final, mas a manter achamos que é uma má decisão e que irá conduzir cada vez mais ao tal duopólio que eu já referi. Qual é o outro ponto? Financiamento do Serviço Universal. É outro tema da Troika que tem que ser resolvido. O que é que se passa? Em 2005, a Comissão Europeia alertava o Estado português para o incumprimento da Diretiva do Serviço Universal, uma vez que a PTC não foi designada prestadora por concurso público. Em 7 de outubro de 2010, o Estado português foi condenado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por ter privado os operadores portugueses de participar no processo de designação do prestador de Serviço Universal. São factos. Atualmente, o Governo propõe que o setor das comunicações eletrónicas financie os custos líquidos do Serviço Universal, que a PTC incorreu no passado, onde nós não podemos ir a jogo. E venham a incorrer no futuro. E no futuro, o que é que está em cima da mesa? O que nós, obviamente, concordamos, está em curso a realização de um concurso público para determinar quem deverá ser o prestador de Serviço Universal. Eu penso que a gente sabe o que é o Serviço Universal, enfim, não aqui referir, porque estamos a falar de uma coisa dentro do setor, naturalmente, mas estamos, para aqueles que estejam um bocadinho mais afastados, estamos a falar da obrigação, enfim, o direito, melhor dizendo, que qualquer cidadão tem em qualquer parte do país em ter comunicações, de voz e de dados, numa versão futura.
Portanto, vou passar a falar de voz. E, portanto, quer dizer, se alguém pedir que precisa de um telefone, uma coisa simples, no meio de um monte, onde não há lá uma linha, alguém teria que lá pôr esse telefone. É isso que estamos a falar de serviço universal e é isso que a PT foi designada por um contrato, efetivamente não está em questão, como prestador de serviço universal. Bom, quanto à questão do que está em cima da mesa, em termos do mérito dos procedimentos, nós reconhecemos a importância do concurso público, congratulamos com essa importância, de modo a que seja realmente encontrado quem deve ser o prestador de serviço universal, que o faça de uma forma mais eficiente possível, aos custos mais baixos, em qualquer ponto do país, e deve ser esse, então, o prestador, e se tiver custos, então que seja suportado pelo Estado ou pelo setor. É o que diz a lei em termos do fundo. Totalmente de acordo, é o que sempre devia ter acontecido e infelizmente não aconteceu. E também é muito positivo considerar, porque não era considerado, que era um absurdo, que as margens positivas, porque também há componentes do serviço universal, que eu estou falando numa parte, não falei das listas telefónicas, etc., que geram margem positiva, que elas sejam consideradas para abater, naturalmente, ou para a determinação do custo líquido, por isso se chama líquido, do serviço universal. Onde é que nós discordamos totalmente, e o totalmente é quase aqui visceralmente, é em relação ao passado. Não é? Ou seja, a proposta de financiamento por todos os operadores dos custos de liquidação universal da PTC, e não está em questão os custos que a PT teve, considera que os teve, não está em questão, tem um contrato de concessão, anteriores à designação por concurso, é, na nossa opinião, manifestamente ilegal. Isto é uma proposta de lei, ou uma lei, enfim, que está a ir para a Assembleia da República, para a votação, que nos preocupa bastante, já a comentámos, sabemos que foi alterada, mas há aqui um princípio base, que é o princípio do serviço universal, que é o play or pay, e o que está-se aqui a designar é o don't play and pay anyway. Basicamente é isso. O play or pay é, ok, ou vais ao concurso e prestas o serviço universal a um preço mais baixo, ou não vais e pagas. É justo. Agora não estamos a dizer aqui, no passado não foste ao concurso, não podias ir, demos isto ali a uns senhores para fazer e agora pagas tu. Pagas tu ou pagas parte tu. Não vais, o que é, até em termos de quase de impostos, efeitos retroativos, coisas que vêm agora desde 2007, que felizmente para trás já foi limpo. Até porque isto, mesmo para o Estado, se o Estado vier ter a suportar, é um absurdo. Porque no exemplo que eu dei do cidadão no meio do monte que precisa de um telefone, a PT teve esse custo, mas foi um custo, com o devido respeito, completamente absurdo para todos e para o país. Porque andou a pôr, se calhar, para lá chegar, não sei quantos quilómetros com postes e com linhas, para lá chegar, e se calhar ele tinha lá cobertura móvel. Ou eu, ou o próprio PT, TMN, ou ótimos. Era só pôr lá um telefone móvel, GSM, ligadinho, com um número fixo, estava resolvido. Custo zero. Mas, se calhar, gastou-se milhares de euros para pôr uns postos até lá chegar. O que é um absurdo. É por isso que há um concurso público e é por isso que o serviço universal também deve poder ser prestado, como vai ser no futuro, por qualquer outra tecnologia mais eficiente. Estamos a pagar ineficiências, ao fim e ao cabo, do próprio contrato. Não faz sentido nenhum. E, portanto, nós, obviamente, iremos lutar com todas as nossas forças, se essa for a decisão do Governo, isto aqui não tem nada a ver com o regulador, nesta fase, para vir a ter, nesta maneira. Bom, obviamente, em relação ao financiamento futuro, estamos perfeitamente de acordo, não temos nada a apontar, desde que seja um concurso público, nomeação por concurso do prestador de serviço universal, iremos a jogo ou não, é uma decisão nossa, ganho mais eficiente e os custos, então, serão, naturalmente, suportados pelo setor, se for esse o objetivo do Governo, ou suportados pelo Estado, se for esse também o seu objetivo. Bom, estou com uma dificuldade em passar o slide outra vez. O terceiro ponto, ou o último ponto, perdão, o quarto, das medidas da Troika, que lá estão, era reforçar a independência da entidade reguladora nacional competente. E aqui começa a entrar por águas um bocado mais delicadas para mim e, portanto, ainda que tenha uma opinião, naturalmente, sobre esta matéria, e que manifestarei se alguém me pedir, como é evidente, mas acho que não o devo dizer, até porque o presidente cessante do Conselho de Administração da ANACOM já o referiu, e a nova Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, penso que também, se a comunicação social estiver correta, também já o referiu. Ou seja, eu vi ontem num jornal económico esta manchete, diz: imposições do Governo põem em perigo a independência. Ora, quando isto é dito por um Presidente, é, naturalmente, algo que temos de ter em grande linha de conta, de preocupação, não é dito por uma pessoa qualquer. E quando a nova Presidente diz também que é preciso reforçar a independência dos reguladores, pode ser uma afirmação que se pode aplicar a qualquer regulador, com certeza, mas por alguma razão também manifesta que está nas suas preocupações esta questão da independência. E, portanto, com certeza, se quer o Presidente cessante, quer a Presidente empossada, manifestam essa preocupação,
é porque alguma razão tem para achar que há condições que eventualmente poderão pôr em perigo a independência e que ela tem que ser reforçada, contarão com todo o nosso apoio, enfim, daquele que a gente eventualmente puder participar, no sentido de reforçar essa independência e acho que as imagens falam por si. Bom, para terminar, qual é, ao fim e ao cabo, o nosso compromisso? Nós achamos que o setor das comunicações móveis representa realmente um elevado grau de desenvolvimento face aos outros países. Não temos nada contra tudo aquilo que seja para melhorar o setor. O facto de dizer que é um setor que devemos orgulhar não quer dizer, quer sublinhar isto, que não queremos que seja melhor, que não haja coisas a fazer, que não podemos ser ainda melhores e devemos ambicionar querer ser melhores. Não está em questão. Não temos a ter a capacidade derrotista de dizer que o setor é mau, que não funciona, que é preciso mais concorrência, etc. Com certeza, tudo o que for para melhorar, tudo bem, mas é um setor que é bastante competitivo, bastante dinâmico e realmente contribui para o desenvolvimento económico e social do país. Mas, mais uma vez, houve uma grande diligência em aplicar todas as medidas da Troika ao setor que não aconteceu no fixo. O setor fixo, naturalmente, acho que há coisas que se podem fazer e que se têm que fazer para evitar a situação de duopólios ou até monopólios no segmento empresarial, onde o operador, naturalmente, incumbente, tem uma presença muito mais, muito maior do que no segmento de particulares, onde tem outro operador com uma grande dimensão. Enfim, e portanto, obviamente que nós, como sempre defendemos, perdeu-se a oportunidade em Portugal, não vou rebater, para não ser rebativo esta matéria, de termos uma rede única nacional suportada, são algas patadas, já lá vai, portanto, neste momento já estamos a gerir os danos e, portanto, para evitar que este duopólio continue e que os operadores alternativos continuem a descer, temos conseguido ter abertura de condições adequadas às redes de nova geração, em preço e operacionalidade. Para aqueles que dizem porquê é que não investem, porquê é que não fazem, porque não há qualquer racionalidade económica a o fazer, não há business plan para o fazer, e toda a gente o sabe, e portanto não vale a pena, porque já tinham feito, como é evidente, portanto o que não existe. E, enfim, algo que eu sei que é sempre também muito contestado por algumas partes desta sala, mas eu continuo com grandes dúvidas que mesmo que se tenha a coragem de abrir as redes de nova geração, e by the way, a nossa está completamente aberta, eu sei se for a decisão. Nós também temos uma rede, só tem 200 mil casinhas, eu sei, mas pronto, essas 200 mil casinhas estão à disposição para serem abertas, se for essa a decisão do regulador, como é evidente, como podia deixar de ser. Nem está em questão. Estou a falar das 200 mil, porque não posso falar das outras 200 mil que a gente partilha, porque não nos pertence, é uma parceria. Mas mesmo que isso aconteça, nós vimos bem o que aconteceu no ADSL. Não chega, nós temos condições de acesso à rede de cobre, porque há muitas maneiras depois de dificultar a vida a quem acede. E, portanto, a única maneira de garantir condições de igualdade de acesso, em meu entender, ainda que seja bastante duro, fiquei satisfeito, só fiquei um bocadinho satisfeito de ver isto dito pelo Presidente da Anacom no último dia. Mas fiquei satisfeito de ver, escrito no Jornal de Negócios, que a Anacom devia considerar, se fosse o caso, a separação estrutural na rede fixa entre a oferta grossista e retalhista. Disse-o, e está lá escrito, para aqueles que não leram o Jornal de Negócios, podem lá ir ver, que se fosse esse o caminho, se fosse essa a necessidade, era a maneira de o fazer. E havia sempre medidas. Sei que pôs no campo das hipóteses, não que devia ser implementado desde já, mas se o viemos a fazer, e mesmo a separação funcional tenho muitas dúvidas que dê resultados, a única maneira de garantir igualdade de acesso e de tratamento entre o próprio operador detentor da rede e os outros operadores alternativos, no meu entender, era ter a coragem de fazer a separação estrutural entre as redes de um operador e aí sim criaríamos um mercado altamente competitivo em que todos poderiam pôr os seus elementos ativos em cima da rede. A rede de fibra é a rede de fibra. O operador que a detém terá as suas margens de lucro como tem direito a ter, ao seu negócio, com certeza, define-se qual é o preço de acesso e todos depois concorrem livremente no mercado. Infelizmente, não é aí que estamos ainda, ou podemos estar para os tais, 16% da rede, uma vez que 84% está nos tais conselhos que estão fora. Bom, nós achamos, naturalmente, outros terão a sua outra visão, que temos sido um dos principais motores de desenvolvimento das comunicações móveis em Portugal. Temos investido na área fixa, temos investido nesta perspectiva de estar preparados para, temos as tais 400 mil casas, temos competências de oferta e estamos preparados também para fazer investimentos adicionais se o ambiente regulatório e competitivo for adequado. Ou seja, nós estamos totalmente disponíveis, como temos feito, não só, e agora demonstramos, enfim, com os mais de 140 milhões de euros que adquirimos espectro em Portugal, para continuar a investir no país, para continuar a investir em desenvolvimento de infraestruturas. Já o fizemos também na fibra, com as tais 240 mil casas, mais ou menos. Temos investido também na Fundação com N projetos, que eu vou aqui referir,
e estamos a falar de elevado valor, outros o fazem também no setor, e muito bem, porque ajuda, naturalmente, a fazer. E, portanto, a Vodafone está completamente disponível, e mais disponível que é ser um participante ativo, de modo a trabalhar com quem partilhe dos mesmos objetivos, para tornar o mercado de comunicações móveis e fixas mais competitivo, trabalhar com o Governo, trabalhar com o regulador, trabalhar diretamente ou através da APDC ou da Apritel, onde somos membros, como sabem, de modo a criar condições mais adequadas para o investimento no país e, ao fim e ao cabo, tornar um setor que já hoje é muito competitivo e que eu volto a dizer que acho que nos podemos todos orgulhar, mas que nos possamos orgulhar ainda mais e queremos sermos os melhores a nível europeu. Muito obrigado. Power to you. Bom, e estou disponível para alguma questão que eventualmente queiram colocar ou debater. Se me permite, Zinha Pinto-Bolo, e eu tenho que lhe... Não ponha má Zinha, mas tenho que lhe fazer pôr esta questão. Aliás, duas. O que é que a Vodafone, qual o papel que a Vodafone espera do novo regulador? E a outra é, e pegando um pouco... Olha, eu aqui estou sem rede. Vodafone. Quando é que a Vodafone corresponde aos anúncios que eu acho fantásticos? Está sem rede? Estou. Eu queria pôr que estava aqui no jantar da... prioridade, mas calhamos. Que estava aqui no jantar da APDC, queria pôr no Facebook, não consigo aceder. Porque não tenho rede. Mas esta é uma questão que eu estou em vários sítios e não conseguimos ter rede. Não, esqueça que eu sou Zinha Pinto-Bolo, não ponham Mazinha. Obrigada. Não, logo. Mas é uma boa pergunta, com certeza. Mas está em questão. Relativamente àquilo que a Vodafone espera do regulador, de certa forma, aquilo que eu coloquei no meu último slide é aquilo que a Vodafone espera do regulador. Naturalmente, é que crie um ambiente, primeiro, em termos competitivos, um ambiente mais equilibrado e de sã concorrência, e há algumas decisões muito importantes em cima da mesa que vão definir o futuro do setor nos próximos 5 anos. E a questão do acesso às redes de nova geração, quer queiramos, quer não, é uma questão fundamental e central. E ou se toma agora a decisão, e é uma decisão um bocadinho ex-ante, ou eu não tenho dúvida que vai ser tomada. Vai ser tomada mais tarde, quando realmente o tal duopólio já for completamente evidente e estiver nos 95%, e então temos uma relação já a posteriori e tardia. Portanto, minha opinião, naturalmente, haverão outras. E, portanto, o que eu espero é que a Anacom tome um conjunto de medidas, portanto, não só estas de curto prazo que referi, mas principalmente, enfim, o papel do regulador, naturalmente, acho eu, que é criar não só um ambiente um ambiente são em termos de desenvolvimento do setor, em termos de não discriminação e de acesso competitivo dos vários players, que ao fim e ao cabo se transforme numa melhor oferta para o cliente, para o consumidor final, e obviamente também salvaguarde os interesses dos consumidores, nesta perspectiva de regulação, que por vezes poderão ser não totalmente alinhados com os operadores, mas é o papel do regulador, naturalmente, salvaguardar os interesses dos vários stakeholders no mercado das telecomunicações, sempre no objetivo de tornar o mercado mais competitivo, mais desenvolvido e que isso contribua, naturalmente, para o desenvolvimento económico e social do país. Portanto, é uma resposta genérica, a resposta concreta, eu dei duas aqui muito específicas, claramente as redes de nova geração, o utilizo universal, o regulador vai ter um papel com certeza, até se quisermos como consultor do Governo nesta matéria, enfim, e há outras questões, obviamente, em cima da mesa, que eu aqui não trouxe, bastante relevantes. Quanto à questão da cobertura, que referiu, enfim, à parte de nós temos que ver os nossos telefones, portanto, se o meu telefone tem cobertura e o seu não, por qual é a razão? Portanto, não sei se aqui o Zé Mata me deu alguma prioridade especial, mas enfim, nós temos várias soluções para isso. Temos uma solução que chama-se Sinal Max, e agora vou usar aquela parte do vendedor, que é, se temos aqui uma linha ADSL, a gente coloca, ou uma linha de fibra, a gente coloca lá um dispositivozinho, e seja onde estiver, que nós, mesmo nos sítios mais recônditos, onde seja impossível das radiações penetrarem, nós podemos ter sinal interior através desta nossa solução, que é um agente de uma picocell, onde em qualquer local é tipo plug and play, passamos a ter cobertura. Falando mais a sério, obviamente que quando nós avaliamos a cobertura,
podemos avaliar de duas maneiras. Umas são através dos drive tests que se fazem, a Anacom faz vários. Faz vários, compara, claro que todos os operadores da mesma maneira para dizer que são os melhores. Já sabe que é assim. Aqueles drive tests, enfim, têm bastante valor, mas depois, uma coisa que eu acho, sinceramente, que o regulador, se calhar, devia tomar essa decisão, deveria, sim, fazer os drive tests e publicá-los, se calhar não devia, falando contra mim, não devia autorizar a que os operadores fizessem uso deles um bocadinho de forma distorcida. Falando contra o setor, também faz parte dele. Porque cada um arranja uma desculpa. Eu sou melhor aqui nesta rua, eu sou melhor na queda de chamada, eu sou melhor no estabelecimento de chamada, eu sou melhor no Porto, eu sou melhor em Faro. E o consumidor não percebe nada. É tudo melhor, claro. Portanto, o que eu acho que é algo que deve-se repensar, na minha opinião, nesta matéria. Mas há drive tests, nós temos os nossos, o regulador tem os deles, e, portanto, podemos ver como é que compara a cobertura. E depois há, naturalmente, os inquéritos de satisfação dos clientes. Claro, no seu caso e aqui neste momento, não sei exatamente, enfim, naturalmente nem duvido de si, considero que deve estar com um problema qualquer de cobertura ou no seu telefone, seja o que for, e haverá muitos sítios no país onde nós temos, e os nossos concorrentes também não têm, outros que têm não têm, etc. Não há uma cobertura, obviamente, a 100% em nenhuma parte do mundo, porque depende das condições geográficas, dos edifícios, etc, etc. Agora, há drive tests que permitem comparar, há inquéritos de satisfação que nos permitem saber se os clientes estão ou não estão satisfeitos com a cobertura, e eu mostrei aqui muitos deles, e, portanto, se me perguntar para quando é que nós vamos ter cobertura a 100%, nem que estejamos na cave -3 em qualquer ponto do país, para nunca. A resposta honesta é essa. Para quando é que temos uma cobertura a 99% em quase parte dos casos? Já a temos, praticamente. Haverá sempre um sítio que há de encontrar, e com toda a humildade, nosso, ou, se não me levarem a mal, dos nossos concorrentes, onde vai dizer, está a ver, não tenho cobertura aqui. É verdade. Mas isso é uma questão completamente pontual. Agora, acho que na generalidade, mais uma vez, eu tenho o privilégio de estar dentro do Grupo Vodafone e de comparar as nossas redes com os outros países europeus. Acredito, porque tenho acesso aos dados, Portugal tem claramente das melhores redes, não para não dizer a melhor rede, em termos europeus. E quem viaja vai lá fora percebe que as redes são normalmente bastante piores, até no Reino Unido. Portanto, Portugal tem claramente das melhores redes. Isso é mérito de todos os operadores por uma concorrência, enfim, agressiva e que querem prestar um melhor serviço. Mais alguma questão? Estou? Boa noite, Engenheiro Coimbra. Queria pegar no tema da cobertura e, em particular, na questão do LTE. Um projeto recente e em curso na Vodafone. Gostava que falasse um pouco sobre, enfim, fizesse um pouco o balanço desse projeto e que tocasse num ponto particularmente interessante, que considero particularmente interessante, e que tem a ver com a eventual subida da ARPU em resultado de uma maior qualidade de serviço. Ou seja, se estes investimentos depois, na prática, se traduzem em subidas no ARPU. Bom, a área das comunicações pessoais, portanto, móveis, naturalmente, aquilo que o setor, acho eu, posso falar, não estou a falar pelo setor, mas acho que é algo que posso dizer, sem ser corrigido quase por ninguém, acredita seriamente, é que estamos a assistir à chamada revolução dos dados móveis e, claramente, estamos a assistir a um rebalanceamento da voz para os dados e o crescimento que podemos ambicionar no setor vem claramente da área dos dados móveis. E, portanto, é não só o fenómeno dos smartphones, que está, enfim, com um crescimento muito acelerado, e é claramente a área que acho que todos os operadores estão a crescer a 2 dígitos, portanto é bastante salutar. É a área dos tablets, se quiserem, que ainda vai crescer bastante mais, e é a área da banda larga móvel, que essa, infelizmente, enfim, teve aqui algum revés nos últimos tempos, também fruto da situação económica do país, fruto do programa Escolas também, criou aqui um mercado artificial que agora desaparece, mas também no resto da Europa a banda larga móvel também tem uma evolução que não é muito positiva. Mas toda esta revolução dos smartphones realmente é o que vai impulsionar o crescimento do setor, não é a voz, enfim, depois cada vez temos mais pacotes integrados entre voz e dados e é por aí que ele vai crescer. O 4G é obviamente um enabler para isto tudo. Se me perguntar quais são os serviços que vocês estão a antever que vão realmente revolucionar o mercado e vão ter um impacto significativo na subida do tal ARPU, da receita média por cliente, eu, com toda a humildade, não sei responder. Portanto, temos várias ideias, temos vários testes, e acho que ninguém sabe. Quem souber responder, enfim, está rico, não é? Como é evidente. Nós há 5 anos atrás,
não fazíamos a mínima ideia o que é que ia ser o Facebook, nem sabíamos o que era isso. E hoje é o fenómeno que é. Não tenho a mínima dúvida que daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, vão acontecer coisas, devemos estar aqui num jantar de debate qualquer, ou outra coisa qualquer, com uma nova aplicação que é um sucesso mundial, que é uma revolução que todos utilizam e que hoje nem sonhamos. Porque nós estamos neste ritmo de inovação. Agora, o 4G é um enabler para isto tudo. Porque aquilo que eu conseguia fazer com o Edge, não estaria ao alcance de ter Facebook, aquilo que eu faço com o 3G a baixas velocidades já me coloca alguns problemas e, portanto, tenho que ter o 3G a altas velocidades, acima dos 10 megabits, para ter uma boa experiência de cliente e para que a pessoa queira postar um vídeo ou ver um vídeo em HD, já preciso de largura de banda. E quando eu tiver 100 megabits ou 500 megabits ou 1 gigabit e a tecnologia lá vai chegar, isto vai realmente abrir um conjunto de potencialidades à criatividade humana no mundo inteiro, que isso hoje em dia não se faz para um país, faz para o mundo inteiro, que não temos a mínima dúvida que isso vai revolucionar e vai criar, naturalmente, novas fontes de receita. Também é uma ameaça para nós, chamados over the top players, etc. É outra ameaça que, by the way, não são regulados, portanto, são livres de fazer o que bem entender, não têm qualquer obrigação, nem licenças, não têm obrigações como nós temos a nossa licença e são uma ameaça também, temos que saber geri-la. Agora, se me está a dizer, a pergunta é, então, estão a investir 140 milhões em espectro, vão investir mais não sei quantos milhões na rede e não sabem o que é que vai acontecer? Bom, temos os nossos planos, como é evidente, mas humildemente, se disser, não, vai haver esta aplicação que me vai subir 4 euros o ARPU. Isso não vai acontecer. Agora, a importância dos dados vai se tornar também um fator essencial e higiênico, tal como a voz, para todos os smartphones, aquilo que está assistindo nos smartphones, e as pessoas vão usar as aplicações que bem entenderem, desde os Facebooks aos YouTubes, aos pessoais, a ver o tempo, etc. O fenómeno das aplicações, das apps, dos widgets, nos iPhones e nos Androids, está a ter um crescimento explosivo. E, portanto, nós estamos com uma penetração, se calhar em Portugal, de smartphones, enfim, depende, mas no segmento particulares, números redondos à volta dos 20%. Se calhar só metade desses clientes é que usam dados em redes móveis, outras ainda se refugiam nas redes Wi-Fi, porque têm medo de usar redes móveis, e o que o setor tem que encontrar é formas de despoltar essa utilização, crescer a penetração dos smartphones, e o 4G acho que vai dar uma experiência tão rica de cliente, realmente com os novos telefones, com o ecrã e com a velocidade, que vai acelerar esta migração para os dados, a penetração dos smartphones e a utilização dos dados. E acho que é isso que todos os operadores móveis apostam. Depois, naturalmente, cada um de nós querá fazer melhor do que o outro. Isso é as regras normais de concorrência no mercado, e ainda bem que assim é, mas acho que é por aí que se aposta no crescimento do 4G. Agora não posso responder qual é a aplicação que vai ser a killer application. Também se soubesse, também não dizia aqui, não é? Como é evidente. Sim. Sou engenheiro António Coimbra. Deixe-me antes dizer uma palavra de felicitações ao Sr. Presidente da APDC por ter iniciado este ciclo de debate com a sua presença, porque é um dos grandes líderes das telecomunicações em Portugal. E gostava também de felicitar o Sr. Presidente da APDC pela coragem em ter referido um conjunto de problemas que nós estamos a viver. E agora ia-me focar na sua intervenção. Eu acho que o Sr. Engenheiro falou muito sobre o passado e alguma coisa sobre o presente e pouco sobre o futuro. A sua exposição foi brilhante, mas nós hoje estamos perante uma situação totalmente diferente do anterior. Referiu um conjunto de problemas regulatórios que já existem há 10 ou há 15 anos. Não resolvidos, sim. Esperemos que se resolvam. Mas esses problemas regulatórios são os problemas regulatórios de há 15 anos atrás. Os problemas regulatórios de hoje são totalmente diferentes. Há uma coisa que me impressionou, foi que baseou a sua intervenção na Troika. A Troika é uma orientação que os políticos portugueses não conseguiram convencer os portugueses a adotarem. E só tem uma preocupação, que não é a resolução dos problemas do país, que é a resolução do problema de pagarmos a dívida. Dívida essa que é impagável. Agora vamos voltar às telecomunicações. E era sobre isso que eu lhe queria pôr um problema. A sua perspectiva, até porque está numa multinacional com grande sucesso, que é a Vodafone, tem a ver com o sucesso das operações e com o crescimento. Em meu entender,
perante aquilo que o Sr. Presidente da APDC referiu, perante o que nós conhecemos da situação geral, parece-me que nós vamos ter uma queda muito forte do mercado das telecomunicações, quer no consumo, quer no investimento. Isso está a suceder na sociedade portuguesa. 30%, 40%, 50%. O automóvel já acabou, a habitação já acabou, e há duas coisas que vão ser reduzidas nos próximos tempos, que é a alimentação e, curiosamente, o telemóvel. Porque a fiscalidade do Estado não para. Portanto, o que eu lhe perguntava era, o Sr. Engenheiro mostrou aqui uma grande coragem por continuar a apostar nas telecomunicações em Portugal, mas em Portugal não há mercado. 150 mil pessoas saem todos os anos, o decréscimo de consumo é acentuado, não há investimento, há déficit comercial, há déficit do Estado e não há poupança para financiar o investimento. Eu queria lhe perguntar como é que resolve a quadratura do círculo. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, com todo o respeito que não só que me merece, mas a apreciação que tenho por si, enfim, uma pessoa que deu muito a este setor e que é, no fundo, conhecedor deste setor, mas permita-me não concordar consigo nessa matéria. Pode ser que seja um otimista, enfim, e não concordar. Mas, primeiro, em relação aos temas da regulação, o ponto da Troika, sinceramente, estou pouco preocupado das questões da Troika ou meia Troika, enfim, não é aquilo que me preocupa mais. O ponto que eu quis fazer, e acho que foi mais ou menos claro, tomando como exemplo um tema atual e que está sempre na boca do mundo da Troika, gostemos ou não, ele existe, gostemos ou não, é para cumprir, e se não cumprir, enfim, não tendo aqui considerações políticas, teremos outros problemas, foi mostrar que, mais uma vez, como tem acontecido, e disse bem, no passado, e voltou a acontecer no presente, somos sempre muito diligentes a correr para as comunicações móveis, tudo o que é para as comunicações móveis faz logo, espectro, MTRs, etc., no fixo. Não. O fixo é sempre... Foi assim com a liberalização, que conheço muito melhor do que eu, ou seja, liberou-se o móvel em 92, o fixo adiámos, liberalizámos em 2000, e depois assim, depois um bocadinho, depois um bocadinho. É isso. E eu, mais uma vez, mesmo quando temos obrigações do memorando da Troika, vamos imediatamente a correr a fazer aquilo que tem que fazer nos móveis, está tudo implementado, carimbo, tique, nos fixos. Logo se vê. Porquê? Não lhe sei responder, nem vou especular. Enfim, tenho as minhas ideias, etc., mas não vou aqui especular, seria deselegante. Mas foi esse o ponto que eu quis fazer. Não estou tão preocupado, sinceramente, com a questão de obedecer ao memorando da Troika ou não. Quis ilustrar que, mais uma vez, se somos muito diligentes, muito zelosos quando se trata das comunicações móveis, no fixo, infelizmente, temos sempre a empurrar com a barriga e a adiar as decisões ou a tomar meias decisões. Para mim, a questão das redes de nova geração, que é uma questão crucial para o futuro, são as redes do futuro que estamos a falar, é o futuro do país em termos de comunicações fixas e que vão potenciar tantas coisas interessantes e boas como o móvel, como estava a falar há bocado, ali que estou ao seu ex-secretário-geral da Apritel, que é importantíssimo e, portanto, mais uma vez, é uma meia medida de sim, está bem, tem que se abrir, mas ok, estes 17 conselhos não, aqueles sim, que é para agradar a gregos e troianos. Não pode ser assim. Não pode assim, que não vamos a lado nenhum nessa matéria. E é isso que eu quis aqui ilustrar. Agora, sobre a visão de futuro, eu disse há pouco, que é a minha opinião, que acho que este setor é muito mais resiliente do que os outros, porque realmente, sim, com certeza que o caminho que nós estamos a ver, eu sou mais otimista e acho que há alguns indícios positivos. É um ciclo difícil que vamos passar, com certeza. Temos que pôr isto no contexto da história e da história de Portugal. Enfim, já passámos por muitos momentos, com certeza. Vamos passar por alguns anos difíceis. Não sei se são 2, são 3, são 5, mas de certeza que Portugal não vai fechar, com certeza. E mesmo as quedas que vamos observar, eu não estimo que sejam, posso estar redondamente enganado, cá estarei para me penitenciar, se assim for, mas não estimo, de modo algum, que sejam quebras da ordem dos 30% ou 40%, seria realmente bastante mau. Primeiro, tanto que não estimo, e por ser otimista, que não estamos a reduzir os nossos investimentos. Estamos a fazer os mesmos investimentos, e penso nos meus concorrentes também, tanto quer nas redes de quarta geração, quer nas redes de terceira geração, quer em sistemas de informação, quer em publicidade, enfim, que é a OPEX, não é investimento, mas estamos a investir em publicidade como investíamos, em comunicação, porque acreditamos que, se nos encolhermos todos, é que nunca mais saímos daqui. Portanto, a gente acredita, investe
e procura estimular o mercado, ou dificilmente nós conseguimos ajudar o país a recuperar. E, portanto, isso nós vamos fazê-lo, nós Vodafone. E acho que os meus concorrentes, sinceramente, pelo que eu vejo, pelo menos, também o estou a fazer. Depois, acho que nos segmentos particulares é um segmento muito resiliente. É verdade, aquilo que eu disse não é banha da cobra, não é barato. Por 10 a 15 euros por mês, as pessoas têm as suas necessidades de comunicações satisfeitas. Nos tarifários, desculpem falar dos meus, podia falar da concorrência, mas, enfim, não consigo, não sai da boca. Mas, portanto, com o extravagância ou com o extreme, quer dizer, a pessoa com 10 a 15 euros tem comunicações ilimitadas para a sua comunidade, que são centenas de milhares, que a pessoa não tem com certeza, de pessoas. E o mesmo acontece com os nossos concorrentes. Portanto, é por isso que as pessoas, como eu disse há bocado, deixam de jantar fora, se calhar deixam de trocar de carro de 2 em 2 anos ou 3, que fazem trocar de 5 em 5 ou 6 em 6, mas vão deixar de gastar 10 euros por mês numa coisa que consideram essencial para comunicar. Não vão, e é por isso que os particulares, as quedas são 2, 3%. Preocupa-me muito mais, isso sim, e aí, enfim, já estou um pouco mais no seu território, se quiser, na área empresarial, aí sem dúvida. Aquilo que estamos a assistir à degradação do tecido empresarial, à falência das empresas, às dificuldades de financiamento e, portanto, às reduções que todos, até nas nossas empresas, temos que fazer, com todos temos projetos de certeza de gestão do OPEX e de gestão, portanto, dos custos operacionais, em termos de procurar otimizá-los, aí sim nós estamos a ver reduções na área empresarial que não tem paralelo. Não é na utilização individual, mas na utilização da empresa como ferramenta de trabalho. E isso é perigoso, porque também, obviamente, não permite estimular. Mas, sinceramente, quer dizer, eu tenho esta perspectiva mais otimista, é a minha. Acho que vale a pena continuar a investir, acho que vale a pena continuar a acreditar no mercado. Não tenho nenhum planos, mesmo os mais negros, que digam que o mercado de telecomunicações vai cair 30% ou 40%. Se estivesse, enfim, teria que, para mim não estava aqui neste palco, mas enfim, não tenho com certeza, não acredito e, portanto, acho que sim, acho que pode ser pior do que eu mostrei, e sem dúvida, isso disse eu logo, esta perspectiva que mostrei de futuro próximo pode ser demasiado otimista, aquela que reduzir receitas de clientes 2% a 3% de clientes, porque o total será para aí 4 ou 5, mas acho que, sinceramente, não é isso que vai acontecer. Acho que vamos passar um ano difícil, não tenho a mínima dúvida, e está-se a sentir isso, mas acho que não se vai degradar muito mais em relação ao que temos atual nas telecomunicações. Temos esta vantagem de estar num setor que é muito mais resiliente e que realmente, com os players que tem, é a apostar, que acho que consegue também não só passar melhor esta tempestade, como ajudar o país a sair dela. E acho que isso é fundamental continuarmos a investir. Bom, muito bem, a noite se calhar já vai adiantada, se calhar acabávamos neste tom otimista do António, que também sabe bem. Eu agradecia uma salva de palmas, acho que foi muito interessante. Obrigado. Obrigado.